Você foi multado na PPD e não sabe como agir? Não tem as informações corretas? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai tratar desse tema. Fui multado na PPD, popularmente conhecido como carteira provisória. E agora? O que é a PPD? Permissão para dirigir. É possível recorrer? Consigo pegar a habilitação definitiva? Tenho que fazer autoescola? Tem como cancelar a multa? Saiba como evitar a perda da permissão para dirigir de forma legal. Fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai tratar desse tema. Mas antes da gente iniciar, permita-me eu me apresentar. Sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito. Nós atuamos em todo o Brasil. E se você ainda não se inscreveu no canal, se está conhecendo, inscreva-se. Já chega deixando a sua curtida para o YouTube divulgar esse vídeo para outras pessoas. E vamos para o nosso tema de hoje. O que seria a permissão para dirigir? O artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro diz que o candidato aprovado nos exames de habilitação será conferida a ele a permissão para dirigir com validade de 1 ano. É a habilitação provisória, como o pessoal costuma chamar. Passou pela autoescola, fez todos os exames, todas as aulas, foi aprovado no exame teórico e no exame prático, você ganha o documento, que é a permissão para dirigir, com um prazo de validade de 1 ano. Durante esse período, você não pode ter nenhuma infração grave, gravíssima ou 2 infrações médias. Encerrado esse período sem o cometimento dessas infrações, aí é expedida pelo Detran a habilitação definitiva, a famosa CNH. Beleza, então a gente viu que se não cometer nenhuma infração daquele tipo ali, daquelas classificações, você pega a definitiva. Mas vamos supor o contrário, que é os casos que chegam aqui no escritório. Eduardo, fui autuado, e aí? Já perdi a habilitação? E a resposta é não, você não perde assim de forma automática. Você vai poder se defender e recorrer da multa. Durante esse período da penalidade que você está recorrendo, ela fica suspensa, o famoso efeito suspensivo. Como é que funciona o processo administrativo? Você tem uma autuação, é lavrada em um auto de infração, colocando qual foi a conduta praticada, por exemplo, infração de dirigir com uso de celular. Você está manuseando o celular. É uma infração gravíssima. E aí você vai ser notificado da autuação, no prazo de 30 dias. Feita a notificação, você vai poder fazer a defesa prévia ou indicar o condutor, caso não tenha sido você, por exemplo, o condutor que cometeu essa infração e não tenha tido abordagem, você vai transferir essa pontuação para a pessoa que realmente cometeu ela. E aí você vai tirar essa pontuação da sua habilitação se você for o proprietário do veículo. Independentemente do que você fizer, tem a notificação de penalidade também. A notificação de penalidade é onde abre o prazo de recurso para a JARE, que é o recurso em primeira instância. E da JARE, se você tomar um indeferimento também, você pode apresentar o recurso em segunda instância, por CETRAN, nos órgãos de trânsito estadual e para alguns órgãos federais para o colegiado especial. Você pode verificar que são praticamente aqui 3 manifestações processuais: uma defesa prévia à indicação de condutor, o recurso à JARE e o recurso em segunda instância. Para julgar a defesa prévia são 360 dias. E aí, para a JARE, 2 anos. Para a segunda instância também 2 anos. Senão tem a prescrição e a decadência, ou seja, a perda do direito do Estado de punir. Durante esse período que você está recorrendo, a penalidade ela fica suspensa, é o famoso efeito suspensivo. Se você apresentar o recurso e as defesas dentro do prazo legal, você não vai ter nenhum impedimento aí do licenciamento do veículo e conseguir também a habilitação definitiva durante esse período. Só que detalhe, pessoal, o que eu vejo muito na prática? São defesas e recursos sem fundamento jurídico algum. A defesa e o recurso devem ser fundamentada com embasamentos jurídicos, como resoluções do CONTRAN, portarias da SENATRAN, princípios de direito,
pareceres da própria administração pública, precedentes administrativos, que são decisões iguais ao teu caso, jurisprudências, que são decisões judiciais reiteradas, o Código de Trânsito Brasileiro, Constituição Federal, doutrinas e artigos jurídicos e até mesmo outras legislações aplicáveis, que a gente tem legislações estaduais, federais e municipais que são aplicáveis a depender do ente federativo. Eu vejo muitas pessoas recorrendo assim, sem fundamento jurídico algum, com defesas robóticas, com modelinhos, e aí acabam tomando indeferimentos, até mesmo em situações que até tinham possibilidade de reversão se utilizasse o argumento correto. Só que muitas pessoas não entendem da legislação de trânsito, eu acho que o CTB é a única legislação que existe para fundamentação, e aí tomam um indeferimento, e depois fica até difícil de entrar com uma ação judicial, até mesmo quando tem um erro evidente ali no processo. Aí surge uma grande questão, né? Eduardo, você disse ainda há pouco que o órgão de trânsito aí, dependendo do andamento do processo, pode demorar alguns anos, mas a permissão para dirigir a provisória só dura um ano. Se apresentar a defesa e o julgamento do recurso da multa aí demorar esses anos, eu consigo pegar a definitiva? E a resposta é sim, você obtém a habilitação definitiva. Só que isso aqui não é o fim do teu problema. Por que eu estou dizendo isso? Aqui no escritório chega muita gente com uma fake news, eu não sei de onde, que fala o seguinte: Eduardo, eu só tenho uma defesinha aqui, com um recursinho aqui, e aí enrola com o processo, pega o efeito suspensivo, e aí depois eu consigo definitivo e acabou meu problema, porque eu não tenho mais habilitação provisória. Muita calma nessa hora. O que acontece? A gente tem dois posicionamentos. A cassação da PPD de forma retroativa. O que é isso? Como a infração foi praticada no período da permissão para dirigir, finalizados os recursos contra a multa, a pontuação é cadastrada com a data retroativa, ou seja, com a data lá da época que você era permissionário. Nesse raciocínio, você não poderia ter mais a permissão para dirigir, né, nesse caso, de forma retroativa. Mas como tu tem a habilitação definitiva, nesse caso, a única forma de tirar a habilitação definitiva é com a instauração do processo de cassação da permissão para dirigir ou de cassação da habilitação. Por quê? Quando você tem a permissão e, supondo, o processo andou muito rápido, está indo no período da provisória de um ano, o processo andou ali rapidão, ou tu mesmo nem recorreu. Nesse caso, não precisa desse processo de cassação. Mas depois que tu pega a definitiva e o órgão de trânsito demorou, nesse caso, existe entendimento do Poder Judiciário que se o órgão de trânsito não instaurar o processo de cassação, e alguns órgãos não instauram, já caçam a habilitação de forma direta, sem esse processo específico, ele está cometendo uma ilegalidade e tem que ser devolvida essa habilitação dele. Tem algumas decisões na justiça revertendo esse tipo de cancelamento da provisória. O cliente acaba recuperando, se o órgão de trânsito não instaurar esse processo de cassação após o cliente pegar a habilitação definitiva. Mas também tem outro entendimento da justiça, que o órgão de trânsito não poderia fazer mais nada. Como assim, Eduardo? Há decisões judiciais no sentido de que quando o Detran concedeu a habilitação definitiva, é como se a habilitação incorporasse ao patrimônio jurídico do condutor. Ou seja, não pode mais voltar atrás e cancelar um documento que não existe mais. A PPD só existe por um ano. E aí tu está recorrendo ali 2, 3 anos. O órgão de trânsito está demorando para julgar. Durante esse período aí, ele concedeu definitiva e tem alguns magistrados que entendem, se concedeu definitiva, o documento não existe mais. Se não existe mais, não tem como cancelar mais a PPD. Já se encerrou esse problema aí. E aí, o que acontece? Tem algumas decisões nesse sentido. Mas não são todos que entendem igual a esse entendimento aqui. Tem juiz que fala, não, o órgão de trânsito pode cancelar sim de forma retroativa, desde que instaure o processo de cassação da PPD ou da habilitação. Então, esse entendimento você vai encontrar dependendo de estado e dependendo de juiz. O fato é que o simples fato de tu conseguir a definitiva não quer dizer que encerrou o teu problema. Na verdade, o teu problema ele continua, ele só está sendo postergado. Superada essa questão do efeito suspensivo, da demora do processo, vem outra questão também. Eduardo, posso transferir a pontuação da infração para outra pessoa? Para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu cachorro, para uma pessoa morta?
E aí a resposta é depende. O que é essa transferência de pontuação? Isso é uma linguagem popular, tecnicamente chama indicação de real condutor infrator. O que é isso? Eu sou proprietário e aí eu emprestei o veículo para minha namorada, que passa em um monte de radar. Passou em um monte de radar, eu sou proprietário e não teve abordagem. Eu vou receber todas essas notificações. Se eu não indicar ela, falar, olha, nesse dia era minha namorada que estava dirigindo. As pontuações são para mim e eu que não tenho nada a ver com isso, vou perder minha permissão para dirigir, entendeu? Então eu estou indicando ela e o fato é com ela. Só que nem todas as infrações você consegue transferir. Por exemplo, infração de licenciamento atrasado, veículo em mau estado de conservação, veículo sem equipamentos obrigatórios, sem placa de identificação e outras relacionadas à propriedade, relacionada ao veículo. Se está relacionado ao veículo, como assim? Licenciamento atrasado. Quem que vai licenciar o carro? É aquela pessoa que está com o carro no nome ou o condutor? É a pessoa que está com o carro no nome, o proprietário. Então, questões de documentação do veículo, geralmente, são infrações de proprietário que você não consegue transferir. E também aquelas de equipamento do próprio veículo, né? De conservação, equipamentos obrigatórios, coisas relacionadas à propriedade, compete ao proprietário regularizar. E aí você não consegue transferir essa responsabilidade, essa pontuação para outra pessoa. Infelizmente, você vai ter que entrar com recurso de multa e responder a ela. Agora, as infrações de responsabilidade do condutor de veículo, como por exemplo, o uso de celular, o excesso de velocidade, o avanço de sinal vermelho, o cinto de segurança, manobra perigosa, são atos praticados na condução do veículo. Então, nesses casos, quando não tem abordagem, eu consigo indicar o condutor para que a pontuação vá para ele e ele responda o processo de suspensão, responda via cassação, enfim, a penalidade prevista para ele legalmente. O proprietário ele continua com a multa, mas a pontuação, que era algo que iria cancelar a permissão para dirigir dele, já sai da esfera dele, entendeu? Então, nesse caso, depende. Outra coisa, falsa identificação de condutor, fraudar, como eu disse, até brinquei há pouco. Ah, posso indicar uma pessoa morta, transferir para o meu cachorro? Se você fizer isso, isso pode configurar o crime de falsidade ideológica. E detalhe, tem muito profissional, tem muitas pessoas que já foram aí, inclusive, também particulares, é, instaurado aí inquéritos policiais e até mesmo gente presa em razão desse tipo de fraude. Então, evite fazer crime. Trabalhe sempre com o processo dentro da legalidade, nesses casos de indicação de condutor. Outra coisa que pode acontecer, Eduardo, fui autuado na permissão para dirigir com uma infração grave e perdi os prazos de recurso. E agora? Aí tua PPD será cancelada, né? Não tem muita boca, já é diretamente cancelada. Tem possibilidade ainda de argumentação, de reversão? Aí vai depender também. Você pode optar por uma ação judicial. Só que na ação judicial você tem que demonstrar uma ilegalidade do auto de infração, por exemplo, um erro de preenchimento, uma ilegalidade no processo administrativo, por exemplo, não foi notificado, e também você pode indicar o real condutor infrator na esfera judicial se você perdeu na esfera administrativa, com algumas provas de que você não estava na condição do veículo e outra pessoa estaria na condição do veículo. Você também pode solicitar um pedido de revisão de ato administrativo, tecnicamente conhecido como autotutela. Se tiver um erro muito grosseiro praticado pelo Detran, pelo município, pela PRF, ela pode revisar mediante provocação a qualquer momento dentro do prazo prescricional. Já me chegou um caso do escritório, por exemplo, de um cliente que tinha um carro e quem cometeu a infração do avanço de sinal vermelho foi uma motocicleta. Só que na hora do órgão de trânsito cadastrar a placa, cadastrou errado essa placa. E aí bateu na placa lá do carro. É um erro grosseiro. Na foto a gente tem uma moto e dentro do cadastro a gente tem um carro. E a gente conseguiu reverter justamente com base na autotutela. Outro ponto ainda que pode favorecer a sua defesa, e por mais que você tenha sido autuado, você não perder a PPD ou a habilitação definitiva com uma infração na PPD. É que nem todas as infrações podem cancelar a PPD. Como assim? Existem infrações que são classificadas como infrações meramente administrativas e não podem pontuar.
Por exemplo, a infração de licenciamento atrasado. É uma infração que você deixa de simplesmente pagar uma taxa, né? E você deixar de pagar uma taxa não coloca em risco a segurança no trânsito. Outro ponto também é que muitas vezes o proprietário deixa de licenciar e quem conduz é outra pessoa. E aí existe entendimentos do tribunal no sentido de que essa infração ela não poderia cancelar a permissão para dirigir. Antigamente esse tema era mais pacificado, até 2023. De 2023 para cá, esse tema começou a ficar um pouco divergente, porque teve um julgamento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, e alguns tribunais passaram a seguir a literalidade da norma, dizendo, olha, independentemente se coloca em risco ou não a segurança do trânsito, o fato é que é uma infração gravíssima o licenciamento atrasado, então tem que cancelar a PPD. Só que tem outros tribunais que ainda estão no entendimento antigo e, nesse caso, aplicam a multa, mas retiram a pontuação gravíssima. E aí o cliente continua com a PPD ou até mesmo recupera aquela PPD que foi cancelada. E também tem outras infrações que não pontuam no artigo 259, por exemplo, deixar de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável. Lá tem um artigo específico para diversas infrações que diz que elas não serão consideradas para fins de pontuação. Essa aqui, por exemplo, é uma infração grave, só que é uma infração grave que não vai pontuar. Se não vai pontuar, também não vai gerar o cancelamento da PPD. Se ocorrer, existe a possibilidade aí real de recuperação mediante ação judicial ou pedido de revisão de ato administrativo. Para a gente recapitular todas as informações desse vídeo e resumir as respostas iniciais, o cancelamento da PPD não é automático. Então, tomou a autuação, você pode recorrer contra o auto de infração e, se aplicada a penalidade, você pode apresentar o recurso contra a multa de trânsito. Durante esse período, fica sob efeito suspensivo a penalidade. Durante o recurso, a PPD continua ativa e você pode obter a habilitação definitiva. Mas isso não quer dizer que seu problema está resolvido. Conseguiu a definitiva, o órgão de trânsito vai esquecer do seu problema. Não. O processo ele continua ativo, tem que seguir diversos regramentos, mas ele já não pode, aí, segundo a jurisprudência, fazer o cancelamento de forma automática futuramente. Ele tem que abrir o processo de cassação da permissão para dirigir nesses casos, e alguns juízes entendem que o Detran não poderia mais voltar atrás. Então, vai depender do juiz que você vai ter esse processo aí para julgamentos, né? No direito, existem riscos e existem possibilidades. Outro ponto, é possível transferir a pontuação para a pessoa que cometeu a infração, nas infrações de responsabilidade de condutor sem a abordagem. Se já teve abordagem, não tem como transferir e indicar o condutor porque ele já está identificado. Caso o órgão de trânsito não reconheça os erros do seu recurso que você apresentou ou você tenha perdido os prazos, é possível contestar a infração na justiça por meio de uma ação judicial. E aí você consegue pedir uma liminar para o juiz analisar se já no início do processo restabelece a tua permissão ou tua habilitação definitiva, para você responder o processo conduzindo o veículo. Há infrações que não geram cancelamento da PPD, infrações, por exemplo, meramente administrativas ou aquelas colocadas pelo Código de Trânsito Brasileiro no artigo 359, que não serão pontuadas. Caso não recorra ou não haja ilegalidade, supondo que o ato de infração foi preenchido corretamente, todo o processo foi instruído dentro dos prazos legais e tudo percorreu dentro do esperado da legislação, não teve nenhum tipo de erro no procedimento, você terá que tirar uma nova PPD. E aí, nesse caso, você passará por novamente todo o processo de habilitação, pagando as taxas, os exames médicos, autoescola, prova teórica e prova prática. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta o vídeo, comente o que achou, compartilhe a informação com outras pessoas. Aqui tem as nossas redes sociais, se você quiser conversar conosco sobre o tema do vídeo também. O nosso telefone, WhatsApp, Instagram, Facebook, o nosso site e também o nosso e-mail. Você também pode apoiar nosso canal sendo assinante. Abaixo desse vídeo você tem a opção de assinar e aí tem os planos de assinatura e você ganha alguns benefícios, como por exemplo, prioridade nas respostas em nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.